Un feliz y abençoado día para los guerreros de oración. Estamos iniciando un programa de saúde com dois temas semanais. Um sempre às sextas-feiras e o outro aos domingos. Neste primeiro tema, procura mostrar os fundamentos da saúde. Para isso é necessário compreender o significado do plano da redenção. O melhor texto que mostra isso está no livro Educação, página 125. E diz assim: o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus na alma humana. Isto é, a restauração da imagem de Deus na alma humana. O que significa isso? Na meditação matinal do ano 74, página 244, o título desse livro é Maravilhosa Graça, que está escrito assim: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Tal deveria ser a obra da restauração. Isto porque, como seres humanos, nós somos um ser integrado. São 4 dimensões. Nós temos uma dimensão física, que é o nosso corpo, que para ser cuidado precisa de uma alimentação correta, de ar puro, de luz solar, exercício físico, descanso, etc. Agora, nós temos também uma dimensão mental, aí está a percepção, está o discernimento, o raciocínio, memória. E temos uma dimensão psicossocial, onde estão nossos relacionamentos afetivos, e ainda uma dimensão espiritual, onde está a nossa comunhão com Deus. Agora, para termos saúde, nós precisamos cuidar das 4 dimensões e ainda viver em um ambiente saudável que, conforme o plano do Criador, é a vida no campo. Por que isto? Porque afetando qualquer uma dessas dimensões, nós estamos afetando o conjunto, como um todo. Por isso que está escrito no livro Ciência do Bom Viver, página 241, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Como vocês observam, entre os pontos apresentados, nós temos, no caso de desgosto, descontentamento, desconfiança, os 3 estão relacionados com a dimensão psicossocial, enquanto que remorso e culpa com a dimensão espiritual. Apenas a ansiedade tem uma conexão com os hábitos físicos, porque quando a pessoa tem hábitos alimentares inadequados e também alimentos inadequados, podem promover a fermentação estomacal com uma perda enorme de nutrientes e, portanto, o organismo fica muito ansioso devido a essa carência. Agora, todos os demais mostram que estão relacionados com a dimensão ou psicossocial ou espiritual. Isto nos mostra claramente a importância de nós entendermos essa relação para desenvolvimento da natureza espiritual. Por isso que o texto que está na meditação, Minha Consagração Hoje, do ano 89, no dia 15 de setembro, e o título dessa meditação é O Corpo e a Mente são inseparáveis. E cita 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. E depois o texto diz assim: uma das mais vigorosas tentações que o homem tem de enfrentar é quanto ao apetite. Existe entre a mente e o corpo misteriosa e admirável relação. Um reage sobre o outro. Conservar o físico em condição saudável, a fim de desenvolver-lhe a resistência,
para que cada parte do maquinismo vivo funcione harmonicamente. É isso que deve constituir o primeiro estudo em nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. E depois diz o texto: condescender com o paladar à custa da saúde é ímpio abuso dos sentidos. Que impressionante. E em seguida diz: o Redentor do mundo sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, adormecendo órgãos perceptivos de maneira que se não discerniriam as coisas sagradas e eternas. Cristo sabia que o mundo estava entregue à glutonaria e que isto perverteria as faculdades morais se a condescendência com apetite era tão forte sobre a raça humana que para derribar-lhe o poder foi exigido do divino Filho de Deus que jejuasse por cerca de 6 semanas em favor do homem, que obra se acha diante do cristão, a fim de ele poder vencer da maneira por que Cristo venceu. A força da tentação para satisfazer o apetite pervertido só pode ser avaliada em face da inexprimível agonia de Cristo naquele prolongado jejum no deserto. Cristo sabia que para com êxito levar avante o plano da salvação precisava começar a obra redentora, quer dizer, da restauração, a obra redentora do homem, exatamente onde começara a ruína. Adão caiu pela condescendência com apetite. Para que num homem ficassem gravadas suas obrigações quanto a obedecer à lei de Deus, Cristo começou sua obra de redenção reformando os hábitos físicos do próprio homem. E diz a seguir: a intemperança no comer, mesmo da comida saudável, exercerá debilitante influência sobre o organismo, embotando as mais vivas e santas emoções. É essencial a estrita temperança em comer e beber, tanto para a conservação da saúde, como para o vigoroso funcionamento de todo o organismo. E logo depois diz: a necessidade de os homens desta geração chamarem em seu auxílio a força de vontade, fortalecida pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás e vencer a mínima condescendência com o apetite pervertido, é 2 vezes maior que a de algumas gerações passadas. O Redentor do mundo veio do céu para ajudar o homem em sua fraqueza, para que no poder que Jesus lhe veio trazer, ele se torne forte para vencer o apetite e a paixão, fazendo-se vitorioso em todos os pontos. Bom, é um texto muito claro e autoexplicativo que realmente não precisa de nenhum comentário. Mas o que eu vejo nesse texto, que os hábitos físicos têm uma importância muito maior do que nós normalmente pensamos com respeito ao desenvolvimento espiritual do ser humano. E isso é importante de compreender porque a Bíblia como um todo, a revelação divina, foram escritos dentro de um modelo, o pensamento judaico. E o pensamento judaico é o pensamento da fé. Quando a Bíblia fala de crer, isso implica em praticar. Agora, esse mundo que nós vivemos, ele foi permeado pelo pensamento grego, que impera o conceito do dualismo, o corpo separado da alma. E assim que os gregos, eles procuraram sempre desenvolver a alma nas artes, literatura, enfim, mas negligenciaram o cuidado do corpo porque consideravam que este era perecível. Agora, o pensamento judaico não é esse. Entende-se que o ser humano é um ser holístico. As 4 dimensões estão intimamente interligadas e afetando uma, afetamos o conjunto. Então, se nós esperamos poder compreender as impressões do Espírito Santo, ter uma percepção clara da palavra de Deus e poder ter resistência mental para praticar essa palavra de Deus,
A revelação, a inspiração nos ensina de que nós devemos ter hábitos físicos saudáveis. E é por isso que no livro Temperança, página 201, está escrito o seguinte: este texto está relacionado com os eventos finais que antecedem a vinda de Cristo. Nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus estiverem ao vosso redor, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Aqui o texto está mostrando aquele tempo que 1000 cairão de um lado e 10.000 à direita. Mas veja o que segue. Essa temperança unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Não é impressionante como o fundamento, quer dizer, onde o alicerce, onde será construído esse edifício espiritual, esse fundamento, o que permite todo o desenvolvimento integral do ser humano, tanto mentalmente, relacionalmente e espiritualmente. Agora, isso é importante entender, inclusive, é um conceito que até hoje, no âmbito da saúde, se compreende mais com uma visão um pouquinho diferente. Como se define saúde? Qual a definição de saúde? Porque quando nós pensamos em má saúde, é porque existe algum problema com nossa pessoa. Um problema de mau funcionamento do organismo. Mas saúde, o conceito correto não é meramente a ausência da enfermidade, porém, o completo bem-estar físico, mental, psicossocial e espiritual. Esse é o conceito atual da saúde. Não é necessário ter uma doença para ter má saúde. O simples mal-estar, seja físico, ou mental, ou psicossocial ou espiritual, isso já implica que há um processo de doença em andamento. Isto significa que se eu como, depois de comer, preciso sentir-me bem. Depois de acordar de uma noite, toda uma noite de sono, eu preciso acordar bem, sentir-me bem. Meus relacionamentos têm que ser agradáveis. Se chego em casa, ou no lugar de trabalho, ou na igreja, eu preciso sentir-me bem em cada lugar. E espiritualmente, na minha comunhão de Deus, com Deus, na presença dEle, tem que ser o lugar de maior prazer, satisfação e alegria do ser humano. Quando não nos sentimos bem em qualquer uma dessas dimensões, isso significa que nós estamos, de alguma maneira, afetando nossa saúde como um todo. Por isso, nós podemos considerar que saúde não é obra do acaso. Saúde é o resultado de um estilo de vida saudável. Prezados e amigos e irmãos, que Deus nos ajude a compreender, nos dê iluminação do alto, para entender de que precisamos que haja uma reforma e, junto um reavivamento, que nos preparem para a vinda do Senhor Jesus. Porque todo o desenvolvimento espiritual, todo o crescimento, seja mental, e o fortalecimento físico, e nossos relacionamentos dentro de casa, no ambiente de trabalho, na igreja, serão saudáveis quando tivermos hábitos físicos saudáveis também, porque é o fundamento. Que o Senhor os abençoe e lhes dê um lindo sábado na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém.